Hello, Sarushinka. Bem-vindo a VR Evolution. Agora a gente está com o nosso convidado de hoje, que é o Orlando, da Imagination. Isso. E Orlando, explica mais um pouquinho assim sobre você, sua carreira. Bom, eu sou o fundador da Imagination Studios. A gente começa de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A gente começou lá em 2007, vem fazendo jogos desde então. E realidade virtual entrou meio que por acidente na nossa vida uns 2 anos e meio atrás, assim, uns 3 anos atrás. Interessante. Zank, você tem uma pergunta, não tem? Só para saber o seu histórico assim, com a realidade virtual. O MonoWheels VR foi o primeiro projeto que vocês pegaram? Não. A gente foi convidado pela Samsung no iniciozinho de 2014 para entrar num projeto secreto deles na época, que vinha a ser o Gear VR. Então, um dos títulos de lançamento do Gear VR foi a gente que desenvolveu. E aí se chama Dodge This VR. E aí, depois disso, a gente foi trabalhar com a Rovio em 2 projetos dos Angry Birds, para VR também. Um para o Rock in Rio em Las Vegas e outro para um projeto na NASA, porque tem o Angry Birds Space, eles têm uma parceria com a NASA. E aí, depois disso, a gente foi convidado para 2 acelerações, uma na Malásia e uma no Vale do Silício. E durante essas acelerações que surgiu o MonoWheels para a gente começar a desenvolver. Bacana. E o MonoWheels, ele foi pensado desde o início para ser um jogo para Gear VR também, ou não? A ideia sempre foi a gente tentar fazer para todas as plataformas. Certo. Então a gente já trabalha com a Sony, com o Oculus, com a Samsung, com a HTC, com a Valve. Então a gente queria que ele fosse multiplataforma. E desde o início a gente sempre teve uma ideia de que, cara, a gente precisa de uma versão para o Gear VR, porque a gente sempre achou que a gente não pode ignorar o Mobile VR, mesmo que a gente comece a desenvolver para PC e para console. Sim. Não só pelo Mobile VR em si, mas pelo mercado talvez ser até mais maduro nesse momento inicial no Mobile VR do que no PC e no console. Além disso, a China, a gente pôde ir na China no passado, e a gente viu que o Mobile VR lá vai ser gigante. E a gente quer muito estar nesse mercado também lá. Sim, o mercado mobile é bem mais acessível também, né? Exato. Então é muito maior nesse momento. Então o MonoWheels VR, a versão para as versões assim de mesa, vamos dizer assim, né? De mesa, o HTC, o Oculus e o PlayStation. A versão é diferente? Ela vai ser diferente. Certo. Até porque a gente quer empurrar um pouco mais a tecnologia nessas versões, coisa que a gente não consegue fazer no Mobile VR. Sim. Mas a gente quer também ter uma presença no Gear. Entendi. E não só no Gear, a gente ainda pensa também, de repente, levar para o cardboard, porque der. Mas, por enquanto, a gente é uma equipe pequena, nós somos 9 pessoas, a gente tem mais um grupo de freelancers frequentes. Se a gente começar a querer fazer tudo ao mesmo tempo, não dá certo. A gente quer lançar para todas as plataformas, mas a gente está indo aos poucos. Entendi. E quando eu fiquei sabendo no MonoWheels, quando saiu assim na mídia várias notícias de que vocês ganharam alguns prêmios, né, de melhor jogo VR em alguns eventos. E aí eu vi que tinha a versão do Gear. E a maior questão, e eu não consegui encontrar a resposta na época, eu não fui pesquisar depois, confesso, mas como são os controles. Vocês vão utilizar um joystick mesmo ou vai ser só no touch mesmo do Gear? Né, na visão? A gente está testando possibilidades no Gear, a gente ainda não tem uma resposta definitiva. Legal. A versão que a gente apresentou para a Samsung é uma versão usando o controle Bluetooth da Samsung. Entendi. Combinado, obviamente, com o headset, mas usando o controle. A gente não sabe se essa vai ser a versão definitiva. Existem boatos, inclusive, de que a Samsung deve em breve lançar um controle de movimento. Seria o mundo ideal para nós, porque aí combina com a versão que a gente já vem fazendo para PC e para console. Mas enquanto a gente não tem, a gente está planejando ela para joystick normal mesmo. Bacana. Tem alguma outra exceção? Quanto ao lance do Daydream, da jogabilidade, vocês têm algum estudo relacionado a jogos referente a... Ainda não. A gente vem conversando com o Google já, a gente tem algumas ideias, mas ainda não oficialmente, assim. O Google talvez seja uma das que a gente
tem menos relação até o momento, mas que a gente já conseguiu fazer uma aproximação agora nos últimos tempos, que eu acho que vai ser bom para nós também. Interessante, legal. Bom, bacana, gostei das informações. E copiando um pouco um podcast, não sei se você conhece, chamado Voices of VR, que e no final de todo o programa ele pergunta o que você acha que o VR vai poder assim habilitar no mundo, assim, não só na sua área, na área de jogos, né, mas também assim para a humanidade, assim, qual que é o potencial máximo do VR para nós? Você já parou para pensar? Assim? Já. A gente tem 3 pilares na Imagination, que são produção de jogos próprios, Work for Hire, que é trabalho contratado, como a gente fez com os Angry Birds, e educação. Educação, até hoje, é o que a gente menos trabalhou. Embora a gente tenha algumas iniciativas sociais, um coletivo de pessoas criativas lá em Santa Maria, onde a gente trabalha com escolas da periferia, já levou VR, já levou programação para criança. Eu acho que quando a gente conseguir ter um nível de educação que a pessoa tem no MIT, numa escola de periferia, por conta do VR, a gente tem uma quebra absurda em paradigmas que eu nem sei explicar quais. Sim, sim. Eu espero que isso aconteça e eu espero que isso aconteça nos próximos 10 anos. Fantástico. Bom, Então a gente isso aí, por aqui. esse é o Orlando Fonseca, da Imagination. Acessem o site deles, vejam o Mono Wheels VR. Imagination.com.br. É um jogo fantástico. Tem previsão de lançamento já? A nossa ideia é no meio do ano que vem. Espero que a gente consiga cumprir até lá. Então é isso aí. Curtam o vídeo, compartilhem e até a próxima. Valeu!